Na aula de hoje, nós vamos fazer uma aplicação que acessa uma API de usuários e lista esses usuários com o avatar e o nome de cada um. A aplicação também permite avançar e voltar páginas, e caso não existam mais páginas, uma notificação é mostrada ao usuário. Com o projeto Ionic já criado, dentro do VS Code nós vamos em terminal, novo terminal, e digitamos o seguinte comando: Ionic generate service API /usuários. E a esta pergunta você pode responder que não. Esse comando cria um serviço no Ionic para realizar operações relacionadas à gestão de usuários em uma API. Esse comando cria um arquivo de serviço, que é usuários.service.ts, que vai aí interagir com a API, e ele fica dentro do diretório src, depois app e API. Agora, nós precisamos ir em app módulo its, dentro de home, e dentro de imports, nós precisamos importar o seguinte comando, que é o http client module, que é necessário para habilitar o uso do serviço HTTP Client na nossa aplicação. Esse HTTP Client fornece uma maneira mais fácil e segura de fazer requisições HTTP, como GET ou POST, para interagir com APIs externas ou servidores. Agora, depois de importar o HTTP Client Module, nós conseguimos vir na nossa API, no usuários.service.ts, e injetar o HTTP Client dentro do nosso construtor, do nosso serviço. E através dele, nós conseguimos realizar requisições HTTP. Por exemplo, nós podemos buscar dados de uma API, enviar informações, atualizar registros, entre outros. Agora, nós vamos fazer um método público, que eu vou chamar de getUsuários, porque ele vai fazer uma requisição HTTP para buscar esses usuários da API que nós vamos acessar. E aqui dentro do método, eu vou criar um return, que vai retornar o http.get, que vai servir para fazer uma requisição HTTP do tipo GET, que vai buscar esses dados da API. E dentro dos parênteses eu vou colocar a URL que nós precisamos acessar para saber quais são os usuários que eu vou buscar nessa API. Aqui no final eu vou passar o valor da página que eu quero por parâmetro para a API, indicando que a API deve retornar os dados relacionados a essa página específica, já que essa aplicação ela pode tanto avançar como voltar páginas. Então, eu vou passar através de interpolação, já que eu vou receber aqui pelo parâmetro do método getUsuários. Então, vou passar página, que é do tipo number, que vai vir do homepage TS, que é onde nós vamos desenvolver o código e vamos passar a página que o usuário está querendo acessar. Então, o método de buscar usuários está pronto, e essa é a estrutura do nosso serviço que acessa os usuários dessa API, dessa seguinte URL. Agora, se você segurar o botão Ctrl do seu teclado e clicar em cima do link dessa URL, você consegue acessar pelo navegador. E essa aqui é a nossa API. Ela possui 6 usuários por página, começando da posição 0. Então, eles têm um ID, um e-mail, um primeiro nome, o último nome e o avatar. Essa API traz um total de 12 usuários, já que ela possui 2 páginas no total, então 6 usuários por página. E daqui nós vamos utilizar o first name e o avatar lá na tela da nossa aplicação. Agora vamos executar o nosso projeto lá no navegador com aquele comando Ionic serve pelo terminal do VS Code mesmo, para começar a desenvolver a aplicação de fato, o código, o HTML, toda a estrutura. Aqui o Ionic serve já foi executado o comando e abriu no Firefox, que é o meu navegador padrão, a minha aplicação, Por enquanto ela começa em branco, mas eu vou inspecionar aqui para poder alterar o tamanho da tela que eu quero, para deixar um tamanho de celular. Vou acessar o Ionic Docs para deixar aberto, porque a gente vai utilizar. E já vou deixar o console aberto para ir olhando o desenvolvimento do código, Os erros de execução, enfim. E no meu homepage HTML, eu vou alterar o título, que estava de blank, para usuários. Aqui eu vou apagar o container, que é aquela div que tem o link para acessar o Ionic Docs. A gente não vai utilizar, então pode apagar. Para começar a estruturar a aplicação, eu já vou vir aqui no Ionic Docs
e pesquisar por avatar, porque é onde vai ficar a fotinha do usuário que a gente buscar na API. Então, eu vou buscar uma tag aqui que traga a imagem do jeito que eu quero, que vai possuir também o nome na frente, né? Então, eu vou pegar essa daqui, que é Ion Item, Ion Avatar, a imagem e um Ion Label para colocar o nome da pessoa. Vou copiar e vou colar no homepage HTML. Depois de colar esse item, você consegue ir lá no navegador e observar que ele foi para a aplicação. Então, ele vem aqui um avatar genérico, né, e o nome. Depois a gente vai colocar a informação correta que vem do dado da API. Já aqui embaixo eu vou colocar 2 botões que vão servir para avançar e voltar as páginas. Em um eu optei por escrever anterior e no outro próximo, para que a pessoa consiga identificar. E ele vai ficar assim logo abaixo do avatar, no caso do último avatar de cada página. Agora vamos para o homepage TS e vamos começar a mexer de fato no código dessa aplicação. Para começar, aqui dentro do construtor eu vou importar o serviço que nós criamos, eu vou privá-lo, vou chamar de usuário service e vou importar aqui o serviço de usuários que nós criamos lá na API. Se você der um Ctrl e clicar aqui em cima, você vai ver que ele liga certinho para aquele arquivo do usuário service TS que está lá no diretório da API que nós criamos. Vou aproveitar e já importar o Toast Controller, já que ao longo do uso desse aplicativo vão aparecer mensagens para o usuário que estiver utilizando. Aqui agora eu vou criar um método público para obter usuários. Ele vai chamar o serviço que nós criamos, que vai fazer uma requisição HTTP, para que possamos obter então os dados, no caso uma lista de usuários. Então aqui eu vou chamar o serviço, vou chamar o método que nós criamos lá no serviço dos usuários, que era o getUsuários, e vou posteriormente passar por parâmetro a página que nós queremos receber os dados dessa API. Aqui na frente eu vou chamar por subscribe, que ele serve para ouvir ou se inscrever em algo que está acontecendo de maneira assíncrona, né? Então, algo que não acontece imediatamente, mas que vai acontecer em algum momento no futuro, como quando nós fazemos uma requisição para buscar os dados de uma API, ou quando nós estamos esperando por um evento, como um clique de botão. Então, quando os dados chegam da API, o Angular vai executar o código dentro do subscribe e vai mostrar os usuários no console. Esse parâmetro dados na função de callback que eu criei dentro do subscribe é a resposta da requisição HTTP, ou seja, os dados que vêm da API, isso pode ser um array de usuários. Aqui em cima eu vou criar uma variável pública de usuários e vou inicializar como objeto vazio. Isso significa que depois eu posso preencher esse objeto com dados, que no caso vai ser a lista de usuários que a minha requisição HTTP vai retornar. E aqui embaixo eu vou criar uma variável privada, já que eu só vou usar aqui nesse arquivo, chamada página atual. Vou inicializar com 1 para poder passar por parâmetro do getUsuários, que é o meu método que eu estou usando lá no meu serviço da API. Então, eu passei aqui diz página atual e é esse que é passado por parâmetro e também na URL. Isso significa que os dados retornados da minha requisição HTTP vão ser sempre iniciando da página 1. E depois essa página vai sendo atualizada conforme o usuário for avançando ou retornando páginas. Mas isso nós vamos fazer em outro método. Agora eu vou fazer com que aquela minha variável, que era de usuários que inicializou como vazio, receber os dados que foram retornados dessa API, então a listagem de usuários. Então agora o usuários recebe dados, e agora eu vou colocar o comando do console log para observar se os usuários estão sendo listados de maneira correta. Lembre-se de sempre formatar o documento para manter o código identado. E essa daqui é a nossa função de obter usuários. Agora aqui eu vou fazer o método para avançar a página. Então vai ser um método público. E é público porque eu vou acessar através do evento do botão que está lá no HTML. Então ele precisa ser acessado em outra classe que não seja restrita apenas a esse arquivo. E aqui eu vou fazer uma comparação dentro da condição do if, que é se a página atual, que inicializa com 1, for menor do que o número total de páginas que tem nesse documento dessa listagem de usuários, então o usuário ainda consegue avançar mais uma página.
Então, dentro da API, nós percebemos que o total de páginas que tem são 2 páginas. Então, enquanto a página que eu estou for menor do que 2, eu ainda consigo avançar. A partir do 2, já não existe mais página além desta, então uma mensagem vai ser exibida para o usuário, dizendo que não há mais páginas para serem acessadas ou avançadas. Esse usuários é aquela minha variável que recebeu a listagem de usuários, os dados e as informações que essa API me devolve a partir da requisição HTTP. Então, através dessa variável usuários, eu consigo acessar as informações daquela API, por exemplo, o número total de páginas, ou mais para frente, o nome daquele usuário, o avatar daquele usuário. Nesse caso, eu usei essa variável usuários.totalpages, da mesma maneira que está escrito lá na API, para conseguir acessar o número total de páginas e fazer essa comparação. Então, enquanto a página que eu estou for menor do que o número total de páginas, né, que no caso é 2, eu consigo avançar. Então, eu aumento o número da página atual como se ela fosse um contador, né, ela é um contador, usando mais para aumentar o valor dessa página atual. Então, se ela era 1, a partir do momento que eu avancei, eu consegui avançar para a página 2, agora a página atual vale 2. E depois, valendo 2, ela já não pode mais ser avançada, porque não existe página 3, acaba na página 2. E aí é que vem uma mensagem para o usuário dizendo que não há mais páginas a serem avançadas. Também aqui no final do if, eu chamei novamente a função obter usuários, porque se eu conseguir avançar a página, eu preciso listar os novos usuários da página seguinte. Então, eu preciso chamar essa função para que ela me liste os usuários novamente. Aqui agora eu vou fazer o método de voltar à página, que ele vai ter a estrutura muito parecida com o de avançar página, mas vai mudar a condição do if. Aqui o meu if vai verificar se a página que eu tô é maior do que 1. Porque se eu estiver na página 1, eu não consigo voltar uma página, porque não existe página menor do que 1, não existe página 0 ou página menos 1. Então, se ela for maior do que 1, eu consigo diminuir o valor dessa página. Por exemplo, se eu estou na página 2 e eu consigo voltar, agora minha página vale 1. Por isso, o uso do menos menos e não do mais mais. Aqui eu chamei também o obter usuários para chamar a listagem da minha página anterior. E aí, caso a minha página atual seja a página 1, eu tenho o meu else, eu não consigo voltar uma página, porque não tem página 0 ou página menos 1. E aí eu exibo a mensagem para o usuário dizendo que não há páginas anteriores disponíveis. Agora aqui em cima, dentro do meu construtor, eu vou já chamar direto o método de obter usuários, porque toda vez que a minha página for iniciada, eu já quero obter a listagem de usuários da página 1. Então, por isso que eu preciso já chamar essa função logo no início. Aqui, eu vou criar o método de exibir mensagem. Então, para isso, nós vamos lá no Ionic Docs. Vamos procurar por Touch Controller, lá no final do menu. Nós vamos copiar desde a sync até a penúltima chave. E colar aqui no nosso homepage TS. Vou transformar esse método no método privado e vou alterar o nome dele para exibir mensagem. Aqui dentro, em vez de Hello World, vai ser uma mensagem que nós vamos passar por parâmetro. Então, eu já vou colocar aqui mensagem. E vou escolher a posição que eu quero que essa mensagem apareça para o usuário. Vou colocar no meio, então é middle. E dentro dos parâmetros eu vou colocar a mensagem que eu vou passar, que vai ser do tipo string. E aqui onde nós comentamos que teria mensagens, agora eu vou chamar o método da maneira correta e mandar a mensagem que eu quero que apareça para o usuário. Então, this exibir mensagem, com o uso da crase, nós escrevemos o que deve ser escrito na tela. Então, aqui eu vou informar que não há mais páginas, caso a pessoa queira avançar e não existam mais páginas disponíveis para frente. Vou copiar e vou colar aqui na função de voltar também. E aqui no else, eu vou colocar que não há mais páginas anteriores. Então, esses são os métodos de avançar e voltar páginas, já com a mensagem para o usuário. Agora, aqui no homepage HTML, nós temos que colocar
o avatar, o nome do usuário e também linkar os botões com os métodos do homepage TS. Aqui então, dentro da tag de abertura do Ion Item, eu vou criar um ngFor para percorrer aí todos os dados, toda a listagem de usuários que eu tenho. Então, vou criar aqui uma estrutura de repetição e ela vai acessar os dados que foram atribuídos a essa variável usuários, né? Nós fizemos com que ela recebesse esses dados que a requisição HTTP traz da API. Mas aqui eu tenho que colocar usuários.data. Por quê? Dentro da API, aqui na URL, quando nós observamos, nós vemos que os usuários estão dentro desse vetor, desse array chamado data. Tanto é que quando nós fechamos ele aqui, a listagem de usuários fica dentro dele, né? Então, para acessar tanto o primeiro nome quanto o avatar desses usuários, nós precisamos colocar usuários.data. Para colocar o avatar do usuário, nós vamos aqui dentro de src, vamos colocar chaves. Para usar interpolação, vamos pegar aqui o item da estrutura de repetição, vamos chamar o avatar, que é essa propriedade que cada usuário tem, e através do item nós conseguimos chamá-la, né? Já que esse item faz referência a cada objeto desse array de usuários. Aqui no Ion Label, eu vou colocar o primeiro nome de cada usuário. Então, através de interpolação com o uso das chaves, eu vou chamar o item.firstName. Tem que colocar da mesma maneira que está aqui na API, senão não funciona. E aqui nos botões, eu vou linkar com os métodos que nós fizemos lá no homepage TS. Esse primeiro é o voltar página. Vou copiar e vou colar nesse outro, na tag de abertura desse outro, que é o avançar página. Então, essa é a estrutura do nosso homepage HTML. Ao vir no navegador, nós já temos a listagem aí dos usuários. Aqui no console log, nós temos a listagem da primeira página, né, com usuários que estão presentes nessa página. Quando nós avançamos, vem a segunda listagem, que é a listagem da página 2. Nós vemos, né, page 2, vem por página 6 usuários. Ele mostra aqui esses 6 usuários, tanto da página 1 como da página 2. Aqui nós temos os avatares e os primeiros nomes de cada um. Aqui, quando eu tento avançar mais uma página, já vem a mensagem para mim de que não existe mais páginas além desta. Tem um total de 2 páginas, né? Aqui, quando eu tento voltar, além do número de páginas disponíveis também, ele me dá uma mensagem. Então, essa daqui é a nossa aplicação funcionando. Ele avança páginas, retorna páginas e me dá uma listagem de usuários através de um acesso à API.